Deus, amém. Irmãos, quero passar a direção do trabalho para o nosso diácono Marcelo. O mês vai estar impetrando, ou melhor, impetrando a bênção apostólica. Eita, estou profetizando já a presbítero. Estará ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Deus já tem dado uma palavra no coração do seu servo e nós estamos aqui para receber essa palavra. Os irmãos, fiquem de pé em nome de Jesus para receber o nosso diácono em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Convido a todos a abrir suas Bíblias no livro, no Evangelho de João, capítulo 9. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Serei breve, que ainda hoje temos Santa Ceia para aqueles que não puderam participar. Na minha versão diz: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com a saliva
Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Pode sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Um cego de nascença. E aí nós precisamos entender sobre o questionamento dos discípulos referente a quem pecou. Observe que os discípulos não fazem qualquer outra indicação a não ser perguntar quem estava errado, quem pecou, ele ou os pais. Existia entre os judeus uma teoria, alguns ensinamentos não bíblicos, entre o povo, onde acreditavam-se alguns na maldição hereditária. O pai peca e os filhos também acabam sendo cometidos, pela a ira de Deus. Eles acabam sendo influenciados por esses pecados. Outros acreditavam que um bebê ainda no ventre da mãe, poderia pecar. É tanto que a Bíblia vai dizer que ele é cego de nascença, então, teoricamente, ele teria que pecar antes de nascer, já que os discípulos estavam perguntando isso. Mas os discípulos perguntam isso não é como uma afirmativa, assim, tipo assim, olha, uma dessas opções tem que ser. Lembre-se que os discípulos estão aprendendo, e do que move os discípulos é as perguntas. Um aluno, o que move ele ao conhecimento é as perguntas que ele faz para o seu professor. Então, os discípulos, em momento algum, estão afirmando que teria que acontecer uma das duas coisas. Amém? Só para você situar aí que são dúvidas de alunos, discípulos perguntando ao seu mestre. Eu fiquei com a curiosidade essa semana e eu perguntei à irmã Taticilene, pedi a ela que me ajudasse em alguns estudos e eu gostaria de trazer algum conhecimento sobre cego para vocês. Nem todo cego, eu preciso que vocês entendam isso, é cego cego total. Tem alguns cegos que mesmo legalmente, sendo registrado como cegos, ele tem algum tipo de visão. Alguns vão conseguir ver vultos e alguns vão conseguir ter a percepção, por exemplo, quando uma lâmpada acende e apaga. Mas eles são considerados cegos. Alguns esportes, entre eles o futebol de cegos, todos utilizam venda. E aí as pessoas ficam perguntando, por que cego está utilizando a venda para jogar futebol de cego? Porque justamente para equilibrar, porque alguns cegos conseguem ter alguma percepção de vultos. Então a venda em esportes de cego é por esse motivo. E afinal, qual é a cor? Fica até irônico perguntar, qual é a cor que o vê? Na verdade, o cego não vê cor nenhuma. E aí, eu fui atrás dessa informação com um cego. Cego, você enxerga preto ou não enxerga preto? E um dos questionamentos que esse cego teve foi que algumas pessoas disseram bem assim, você deve enxergar preto, mas como você não sabe o que é preto, você diz que não enxerga nada. Não é verdade. Esse rapaz que eu ouvi, ele na sua juventude, ele tinha uma visão perfeita. E depois ele ficou cego. Então ele sabe o que é as cores, ele conhece as cores. Então, depois que ele já sabia, aprendeu a ler, escrever, ele ficou cego. Então ele tem a percepção do que é preto e que não é preto. Ele diz, o cego não vê nada. E ele disse, mas tem um truque, tem um teste que vocês podem fazer para vocês entenderem melhor os cegos. Se porventura você fechar os seus olhos, você vai ver preto. Você pode até dizer, isso é claro. E como não enxergar nada? O teste é simples, e eu vou convidar vocês a fazer esse teste comigo. O que é não enxergar nada? Porque toda vez que você fecha os olhos, você enxerga preto. E se você não soubesse o que é preto, eu diria para você, se você enxerga, então é um preto. Você vai fechar apenas um dos seus olhos. Feche, por gentileza, apenas um dos seus olhos. O olho que você fechou, você não está vendo preto. Você não está vendo nada. Vocês entenderam? Então, um cego total, ele não enxerga preto, ele não enxerga nada. É como não existisse os olhos. Algumas pessoas dizem, é que nem fosse enxergar com a mão, Mas seria distante para a gente. Para a gente que enxerga, o mais próximo seria apenas fechar um dos olhos. E você vai perceber que esse olho que você fechou, ele não está enxergando nenhuma cor. Inclusive, não está enxergando preto, irmã. Amém? Amém. Vamos falar da Bíblia. Agora que você sabe que um cego está no nada, ele não está na escuridão, ele está no nada. Ele não tem percepção do que está acontecendo.
E ele é de nascença. Ele já nasce com essa deficiência e ele está convivendo com essa deficiência. E agora ele vive de ajudas para se deslocar, para se alimentar. O sustento dele, parte do sustento, poderia afirmar, que é motivado os seus pedidos de esmola. Nós vamos ver isso ao decorrer do tempo. E a Bíblia diz que os discípulos, quando vê ele, nós já lemos o texto, questionam Jesus. E a resposta de Jesus é que ali era para se manifestasse o poder de Deus, a glória de Deus, as maravilhas de Deus. E aí vem a pergunta: será o que acontece de ruim com a gente é porque Deus quer nos utilizar para uma coisa ruim, boa? A resposta é não. Precisamos entender que o que acontece de ruim no mundo não tem nada a ver com Deus. Eu já falei umas 2 vezes aqui, mas eu falei na escola bíblica, e aí eu queria trazer para vocês, né? A Mel e a Marina, eles sabem muito disso aí. Entendam uma coisa que eu vou dizer, e por gentileza, não saia dizendo o que você não ouviu. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus não tem amor por ninguém. Deus não tem amor. Deus tem ira. E aí certamente você deve estar pensando em um monte de versículo bíblico do tipo, Deus amou o mundo de tal maneira. Escuta, Deus não tem amor, Deus tem ira. E antes que você se levante e ir para casa, você, Deus não tem amor pelo seguinte motivo: Deus é amor. Amém, igreja? Nós não podemos dizer que nosso Deus tem amor, Ele é o amor. E louvamos a Ele que Ele não é ira, Ele tem ira. Então toda vez que Ele se ira comigo, eu preciso entender que é o amor se irando comigo contra mim. Então nada de mal que aconteça em minha vida é culpa de Deus. O diabo está aí, lá no Éden, entrou no pecado. E eu preciso que agora a manifestação da glória de Deus aconteça em minha vida. E eu preciso me colocar em um local onde Deus possa me utilizar como instrumento das maravilhas dele. Amém? Jesus encontra o cego, explica para os discípulos que aquele homem, aquela deficiência dele, não é um problema causado por ele, pelos pais dele, uma herança dos pais dele, mas é uma oportunidade da glória de Deus se manifestar. Aleluia. Quantas vezes eu e você estamos passando por uma dificuldade, olhamos para o espelho e perguntamos: o que temos feito de errado? O que falta fazer? Oramos, jejuamos, consagramos e não encontramos as respostas. Procuramos no espelho onde está o erro e não encontramos. Lemos a Bíblia e ela não fala conosco. É porque você precisa se colocar no lugar onde a glória de Deus irá se manifestar em sua vida. Amém? Aleluia! E durante o texto bíblico nós vamos encontrar tudo aquilo que Jesus quer mostrar para os discípulos, que Ele já tinha antecipado para os discípulos que vai acontecer. Nós sabemos que esse homem é curado. E quando ele é curado, algo extraordinário, mas não bom para ele está acontecendo em sua comunidade. Os vizinhos, ao ver, enxergar, vão dizer: uai, é fulano, é aquele que vivia mendigando. E alguns vizinhos vão dizer isso, está no versículo 8. Não, parece com ele, mas não é ele. Quando a glória de Deus se manifesta em nossas vidas, as pessoas não nos conhecem mais. E é fulano, e não andava chorando? Não. É fulano que está cantando? Não. Ela não é feliz, o esposo abandonou ela, os filhos não consideram ela. É ela que está cantando. Os nossos vizinhos passam a não nos conhecer quando a glória de Deus se manifesta em nossas vidas. Os vizinhos estão estranhando. Não é ele não. É diferente. Ele está diferente, não é ele. Parece com ele. Quando eu cheguei aqui na igreja, hoje, eu vi algo diferente. E eu chamei a irmã Taticilene: vem cá. Eu nunca vi a Laura aqui.
E a Laura estava tocando violão. E isso é bom. E eu fiquei muito feliz, eu disse isso a ela. Porque quando a gente muda o posicionamento, as pessoas nos estranham. Para bom, para ruim, as pessoas nos estranham. As pessoas vão dizer, não, ela fazia tratamento. Essa irmã, não é. Eu conheço a vida dela. Quando Deus entra em sua vida, você não fica do mesmo jeito. Não tem como esconder. Você não consegue esconder. Vamos adiantar. Mas a história começa a rodar a cidade. Muitos ficam sabendo que um homem que é cego de nascença está enxergando. E isso incomoda aos fariseus, aos mestres, aos doutorados, os teólogos da época. Não pode. Está errado. Chamam-se esse homem e pedem que ele diga, é você que era cego de nascença? E ele disse, sim, sou eu. E como é que você está enxergando agora? Não sei. Conheci um homem. Ele ungiu meus olhos e eu passei a ver. Simples assim. Como simples assim? Aí eu digo a você, milagre não se explica, se vive, amém? Não tente explicar ou entender o seu milagre. Viva-o! Viva-o! Irmão, eu não sei como eu estou aqui. Não tenho palavras para explicar. Não explique, viva seu milagre. Viva seu milagre. Olhe para você alguns anos atrás. Olhe para os seus filhos, para a sua família. Você não iria imaginar que hoje estaria aqui. Nos momentos de aflições que você pensou em desistir, você não ia imaginar que você está aqui. E onde você está? Glorificando ao Senhor, amém? Os doutores da lei, os teólogos, não entendem e não concordam. E diz, não, vamos chamar os pais dele. Primeiro, os vizinhos desconhecem. Segundo, os teólogos não aceitam. Não tem explicação. Eles folheiam todo o Torá e não encontram nenhum histórico disso. E os doutores mandam chamar os pais dele. Chama os pais dele. E ameaçam os pais deles. E diz, olha, se vocês concordarem que ele foi curado pelo homem chamado Jesus, vocês serão expulsos da igreja, da sinagoga. E os pais temendo, ao serem questionados, é esse o seu filho? Que não enxerga desde nascença e agora enxerga? Os pais vão dizer da seguinte forma, os pais dele. Nós sabemos que este é nosso filho e que ele não enxerga desde quando nasceu. Mas não sabemos explicar o porquê ele enxerga agora. Mas faz o seguinte, ele já é de maior, procure ele para melhores explicações. Escute o que eu vou te dizer. Quando um milagre acontece em sua vida, até seu pai e sua mãe podem lhe deixar. Até seus mais próximos, aquelas pessoas que te amam, elas vão começar a se distanciar, porque você é uma nova criatura. Quantos jovens não temem aceitar a Jesus por conta do seu lar? O que é que meu pai e minha mãe, que é de outra religião, que não aceita o evangelho, vai pensar de mim? E é o que está acontecendo com esse homem. Os pais dele não se comprometem e dizem, ele já é de maior, ele já é grandinho, procure ele. É tipo, eu lavo as minhas mãos. Vocês lembram que ele era cego de nascença? Nós estamos falando com os pais dele. Os pais dele tiveram que ter todo o cuidado especial, porque desde nascença, irmãos, ele não enxerga. E os pais não estão comemorando porque ele está enxergando. Os pais estão muito mais preocupados em criar um rito religioso onde vão obedecer os teólogos da época, os doutores da época, para não sair da igreja. Quantos estão muito mais preocupados que o que é que vão achar da gente? O que vão achar da gente? Louco. Que chamem. Não tem tempo, que chamem. Muitos estão no bar, muitos estão aí se drogando, porque diz que a gente está perdendo tempo. Sério? Sério?
O conceito de perder tempo está trocado ultimamente. Nós estamos aqui servindo a um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que transforma. E é por isso que estamos aqui, porque um dia Ele se encontrou conosco, abriu nossos olhos, mudamos de vida e estamos dizendo: este é o Jesus que seguimos. Quando nossos olhos são abertos, nós vamos encontrar verdadeiramente quem são nossos amigos. Quando os nossos olhos foram abertos, nós iremos incomodar muita gente que se acha o tal. Quando os nossos olhos são abertos, aquele que amamos, ou que diz que nos ama, na hora podem se afastar. É um risco que você corre ao aceitar Jesus. Os doutores da época não se conformam. E mais uma vez, mandam chamar o menino, o rapaz. E quando chamam ele, pedem para ele relatar tudo de novo. Aí ele se incomoda. Aí agora, ele já não é novo convertido, me permita dizer. Aí ele se incomoda. E ele diz: pela segunda vez vocês estão me chamando. Porventura, diz ele, vocês querem seguir esse Jesus também, né? A Bíblia diz que os fariseus ficam divididos. Alguns agora estão acreditando em Jesus e outros não. Aí os rebeldes dizem: não, nós acreditamos em Deus. Este é um pecador. E ele vai dizer: se ele é pecador eu não sei, mas eu sei que eu não enxergava e após conhecê-lo eu enxergo. E nunca se ouviu na história, ele pega para os fariseus, um homem que desde nascença é cego e passou a ver. Ele já está pregando para os doutores. Ele não é novo convertido, ele já entendeu. Ele disse: eu vou pregar. Eu vou pregar. Estão me perguntando demais, eu vou pregar. Aí alguns dizem assim: e cadê esse Jesus? Aí ele: não sei. Sei que agora eu enxergo. O testemunho vai longe. O testemunho vai longe. Ele não quer saber de contar de vida de Jesus, o milagre dele, como aconteceu. Ele está vivendo o milagre dele. Ele está vivendo o milagre dele. Para encerrarmos, ele é expulso da igreja. Aqueles homens não aceitam o milagre dele e expulsam ele da igreja. E quando eu li isso, eu fiquei muito triste. Como é que a gente está na igreja? Aqueles homens pregavam a Deus, as curas, os milagres, travessia do Mar Vermelho, eles conheciam tudo, irmãos. E na época, eu comentei aqui uma vez, nem existia capítulo nem versículo, era tudo um livro só, era tudo corrido. Eles expulsam o homem da igreja. Como ele tivesse em pecado, fosse uma pessoa não digna de receber a palavra de Deus, dita por eles. Mas algo acontece nos versículos seguintes. Quem fica sabendo que ele foi expulso? Jesus. Aí chegou no ouvido de Jesus. Aí Jesus: não vai ficar por isso. Jesus procura ele. Diz: olha, eu estou sabendo. Me permita dizer, com minhas palavras, me permita dizer, que agora que você enxerga, você está vendo tudo diferente. Quando você tem o Espírito de Deus, você enxerga tudo diferente. É olho de mãe, mira assim. Aí o menino pensa que ele não viu. A mulher sabe tudo. Aí, e que meia é essa? Como é que a senhora viu minha meia? Já passa o raio-x, já conhece. Quando nós temos uma intimidade com Deus, a nossa vida muda. E muda de dentro para fora. Jesus se encontra com ele. Depois que todo mundo questionam, não quer dar testemunho, não quer ficar com ele, estranham se é realmente ele, Jesus procura ele. E quando Jesus procura ele, Jesus vai falar com ele se ele realmente acredita, né, no Salvador. E aí ele diz assim: eu acredito, me apresente. Aí o que Jesus faz, eu achei assim, terrível. Foi terrível o que Jesus fez. Ele disse assim: me apresente ele. Aí Jesus disse assim: este que você vê, meu Deus, esse que você vê. E quem deu a visão foi Jesus. Este que você vê é ele. Tem coisas que Deus irá fazer na nossa vida,
Nós estamos muito mais preocupados com os problemas que nós não vamos encontrar o milagre em nossa frente. Às vezes a resposta está na nossa frente, mas estamos preocupados com o barulho. E não sabemos que aquele que nos deu a visão não nos larga, amém? Ele está lá. Meus amados, eu já vou encerrar. Hoje eu não queria contar uma ilustração para vocês, eu queria contar uma reflexão rápida e objetiva devido ao nosso horário. Certamente muitos de vocês, ou todos, devem conhecer um dos maiores inventores do nosso século, Thomas Edison, né? Thomas Edison, entre tantas invenções que ele fez, ele inventou a lâmpada incandescente. E aquilo que ele não inventou, ele aperfeiçoou. A máquina de datilografar é um exemplo, e tem tantas outras. Mas existe uma parte de Thomas Edison pouco conhecida. Thomas Edison, quando era criança, ele voltou um dia da escola e disse: mãe, o professor mandou esse bilhete para a senhora, e é só para a senhora ler. A mãe de Thomas Edison era professora, não dessa escola. A mãe, ao ler o bilhete, começou a chorar. E ela resolveu ler o bilhete que o professor mandou para ela em voz alta para ele. E no bilhete ela leu: senhora, o seu filho é muito inteligente. Ele está muito à frente do nosso tempo. Nessa escola não tem professores capacitados para ensinar. Ensine você mesmo em casa, porque demonstra que você está fazendo um bom trabalho. Nesse dia, Thomas Edison não voltou para a escola para ensinar. Eu não sei se você já teve experiência. Uma pessoa vai para a escola e a professora manda de volta, recomenda que vá para outra série maior, que muda de escola, para não ser prejudicado no estudo. E a mãe de Thomas Edison ensinou ele em casa. Com o passar do tempo, naturalmente, o ciclo da vida ela morre. E ele se torna um dos maiores cientistas e inventores do nosso século. O belo dia, ele arrumando as coisas da mãe, ele encontrou um bilhete que naquele dia ele levou para a mãe dele. Mas quando ele leu o bilhete, não tinha nada daquilo que a mãe leu. O seu filho é muito difícil, é complicado, ele não merece estudar nessa escola, nunca mais poderia estudar. Thomas Edison chorou, ele chorou. Depois de muito tempo chorando, ele escreveu no diário dele: Thomas Edison, confuso, mas devido a uma mãe corajosa e heroína, se tornou um dos maiores inventores do século. Jovem, você não sabe que seu pai só não passou por você. Você não sabe. Você não sabe. Mas é graças a eles que vocês são pessoas extraordinárias.